Meus queridos irmãos e amigos, estamos no mês de agosto. Quem diria que nós chegaríamos a tantos meses com essa pandemia? Mas não desanime, continue a caminhada. Logo, logo será um novo dia. Por isso eu desejo a vocês renovadamente saúde, graça e, sobretudo, a paz de Deus na nossa mente e no nosso coração. Eu não sei como você ora, como você começa a orar, o que você precisa antes do seu momento de oração. Você simplesmente se recolhe ou se ajoelha e imediatamente você sente que já está em comunhão com Deus e consegue falar com Deus tranquilamente. Ou você demora um pouco, parece que precisa de uma preparação para você ter aquele tchan de ligação com Deus. Eu acho que é por isso que os discípulos pediram a Jesus, depois de vê-lo e ouvi-lo orar, que eles disseram para ele: Senhor, ensina-nos a orar. Meus irmãos, é verdade, parece que tem algumas pessoas que são como aqueles aviões Concordes. Não tiveram muita duração, é verdade, mas foram rápidos jatos tremendos para levantar voo. Outros da oração são como tecotecos, esses aviões pulverizadores, que algumas vezes demoram para pegar. Meu pai tinha um carro Ford 29, eu me lembro muito bem, que para ele pegar, ele tinha que tocar a manivela várias vezes, até que finalmente ele pegasse a máquina. E algumas vezes ele não pegava. Ele tinha que deixar o carro sair de ré e depois descer a rua, que era um declive, para pegar no tranco, como se diz. Eu não culpo você. Muitas vezes não é fácil. A gente até começa a falar com Deus e de repente você para e diz: não, eu vou começar tudo de novo. Porque você sentiu que eram palavras, mas que não tinham assim uma verdadeira ligação com o Senhor. Eu acho que o que os discípulos queriam de Jesus é que ele os ensinasse a orar. E Jesus, nós vamos ver isso nas próximas ocasiões, Jesus teve N maneiras de orar e vários tipos de oração e momentos de oração. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre Jesus como exemplo de oração. Como é que Jesus orava? Então eu vou citar brevemente algumas coisas gerais sobre Jesus e a oração. Jesus, por exemplo, começou o seu ministério em oração. A palavra de Deus diz em Lucas, no capítulo 3, 21, 22,
que, sendo Jesus batizado, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Foi o começo do ministério de Jesus, depois do seu batismo. Ele orou e teve uma resposta imediata do Espírito Santo de Deus na sua vida. Nosso trabalho, nossa vida, os nossos empreendimentos podem ser frutíferos quando nós iniciamos essas empreitadas em oração e com a bênção, a plenitude, o apoio, a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Jesus considerava a oração mais importante do que o ensinar e o curar. A palavra de Deus diz em Lucas 5, 15, 16, que ajuntava-se muita gente para ouvi-lo e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele se retirava para os desertos e ali orava. Não confiava em sua eloquência, nos seus prodígios para vencer as hostes inimigas. Jesus triunfava primeiro de joelhos. Viva na dependência da oração, buscando a graça de Jesus na sua vida. Jesus considerava a vida de oração mais importante até do que o descanso. A palavra de Deus diz em Marcos 1,35 que Jesus, se levantando de manhã muito cedo, quando ainda era escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Veja só, cansado de um dia de trabalhos, de lutas, ele sentia necessidade de renovar o seu espírito e buscou na oração, na dependência do Pai, forças para enfrentar o dia seguinte. Jesus considerava a oração mais importante do que o dormir, do que o sono. Em Lucas 6,12 está escrito: e aconteceu que naquele dia subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Era o tempo de uma grande decisão. Ele iria, no dia seguinte, escolher os 12 apóstolos. E ele sentia necessidade da graça do Pai, da graça de Deus. Meus queridos, não se resolvem problemas e não se tomam decisões importantes sem uma vida, momentos, períodos de oração. Jesus considerava também a vida de oração mais importante que os recursos financeiros ou organizações. Jesus diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Mateus 9,18. Deus, em resposta às orações, pode levantar ceifeiros, trabalhadores, obreiros e recursos
para os vastos campos que precisam da pregação da palavra de Deus. Orar, oração. Jesus iniciou finalmente e concluiu o seu ministério terrestre em oração. Lucas 23:34. Jesus iniciou o seu ministério com oração. João 14:16. E o desejo de Jesus é que nós o imitemos também nesse sentido. Aquele que diz que está nele, em Jesus, deve também andar como ele andou, inclusive na vida de oração. Vamos admitir, muitas vezes nós não sabemos orar como convém. E nós precisamos então dizer e pedir como os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar como convém. Deus abençoe você e a sua família. Amém.